Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao The Alpha Room, o espaço onde a gente conversa com pessoas que tomam decisões que movem grandes patrimônios. Meu nome é Ricardo Carvalho, banco da Monte Bravo, e hoje nós temos um convidado aqui bem especial, sócio da Schneider e Pugliese, especialistas em tributos, né, na legislação tributária, e hoje comigo aqui o Dr. Philipp Schneider. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Bom dia. Doutor, não, por favor. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. A gente tem acompanhado aí os outros episódios e realmente é uma iniciativa muito, muito importante, muito valorosa. Então, parabéns aí pela iniciativa e novamente obrigado pelo convite. Obrigado eu, viu? Obrigado pelas palavras aí. Felipe, então me conta um pouquinho antes de começar, como é que foi sua carreira no mercado jurídico, vamos dizer assim, até você chegar e fundar também a Schneider Pugliese. Então, Ricardo, na verdade, a expectativa lá em casa sempre foi que eu fosse estudar engenharia. Fiz escola técnica no exterior, voltei para o Brasil e acabei, enfim, tendo a oportunidade de entrar na faculdade, comecei a estudar direito e muito cedo eu entrei num dos grandes escritórios hoje atuantes aqui no Brasil, um escritório do grande círculo aqui brasileiro. E também, muito cedo, eu tive a oportunidade de entrar e me dedicar à área tributária, né? Então, comecei, como a gente estava falando lá fora, né? Eu comecei num German Desk. No German Desk, você acabava trabalhando com todas as áreas, e num dado momento eu segui, eu enverguei lá para o tributário. Depois de alguns anos de bastante dedicação no escritório, o escritório não só nesse, como também num escritório de Belo Horizonte, surgiu a ideia e surgiu a oportunidade de, juntamente com mais dois amigos, montar o escritório Schneider Pugliese. Né? E eu e os meus sócios, né, hoje o Eduardo Pugliese, né, continua na sociedade, nós sempre viemos de um background de tributário. Então, o natural, né, naquela época e ainda hoje, o natural é que a gente tenha um escritório especializado em direito tributário. E foi assim que surgiu, há 18 anos atrás, o escritório. A gente continua só com direito tributário, só que, evidentemente, assim, quem acompanha o mundo dos tributos passou por algumas transformações, né, quase nas últimas 2 décadas. E uma das transformações foi exatamente a transformação relativa à organização e reorganização de grandes fortunas, de grandes patrimônios. Né? Então, a gente no escritório, a gente tem uma área específica dedicada a esse segmento e tem muito trabalho, né? Muito trabalho. A gente vê aí muitas mudanças que já vieram, né? Recentes, mudanças importantes e 2026 promete, né? Perfeito, exatamente. Então você já falou, então a gente está num ambiente com muito barulho tributário nesse momento, né? A gente já teve mudanças de tributação de offshore, de fundos exclusivos, agora a questão do IUF. Ano que vem a gente vai ter toda a questão da reforma tributária, mas quais são os principais desafios hoje, né, pegando a reforma tributária, colocando ela de lado, para famílias que têm um patrimônio elevado, ou até para empresas, ou grandes grupos familiares, quais são os principais desafios aí hoje? Ricardo, eu acho que, como eu disse, a gente passou por uma transformação, uma grande transformação nos últimos 20 anos. Os últimos 5 anos, talvez um pouco mais, têm sido anos particularmente muito dinâmicos. Né? Para mim, o desafio, o que a gente sempre coloca para os nossos clientes nesse segmento, e eu acho que isso é um desafio, é o pensamento profissionalizado. Né? O que é isso? A gente vê que algumas grandes fortunas elas acabam tendo uma assessoria
de um nível não compatível com a fortuna e com a sofisticação daquele cliente, né, daquela pessoa. Então, o desafio primeiramente, a profissionalização. Ou seja, procure parceiros que tenham conhecimento, que tenham know-how, que tenham a tecnologia para atender e para oferecer a sofisticação necessária para aquele patrimônio, para aquela família, para aquela entidade familiar, enfim. Esse é o primeiro ponto, é a profissionalização. Uma vez conseguindo profissionalização, que é um baita desafio, porque a profissionalização, na profissionalização, muitas vezes você vê o conflito de gerações, o pai que confia num prestador de serviços mais antigo, que não necessariamente se reciclou, e a nova geração querendo trazer essa mentalidade mais dinâmica, mais profissional. Aí é o primeiro desafio, e para mim talvez seja o maior. Porque uma vez que você tenha se profissionalizado, né, você tenha ao seu lado os assessores financeiros com dinamismo, com know-how, com expertise, os assessores jurídicos, os assessores contábeis, o que vai acontecer? Você já é meio caminho andado, né? E aí vem o segundo desafio. Qual é o segundo desafio? O segundo desafio é ficar atento e entrar em conformidade com esse tanto de regras que vem surgindo aí ao longo dos últimos. Você mencionou aí offshore, IOF, a gente vai ter a questão da reforma tributária, né? Algumas empresas ainda tem uma questão aí de preço de transferência. Então, os desafios, para mim, o principal é a profissionalização. Profissionalização de gestão. Uma vez conseguido, uma vez transposto esse desafio, o segundo é a conformidade, né? Hoje em dia, a gente vê muita coisa acontecendo, isso não só no âmbito tributário, tá? Mas a conformidade é muito importante. Processos, o compliance, né? Regras de compliance, regras de controle, né? Então, esses são os grandes desafios que, na minha opinião, se esse time estiver funcionando adequadamente, essa complexidade fiscal, ela consegue ser, eu não vou falar facilmente superada, mas ela consegue ser navegada com mais tranquilidade. Mais confortável, né? Perfeito. Então, você já mencionou a reforma tributária, que parte dela vai entrar em vigor no ano que vem, 2026, mas a gente sabe que são várias etapas que eles vão implementar, que, né, vai levar bastante tempo. Mas conta para nós, por favor, o que de fato já vai mudar de imediato em 2026 e quais são os efeitos para, seja grandes famílias com patrimônio elevado, sejam empresas familiares, que eles já vão sentir na pele já no ano que vem. Eu acho que o que vai mudar é uma pergunta interessante, né? Porque a gente hoje ainda não conta com uma alíquota. Então, eu acho que, na minha visão, de forma geral, né, primeiro, na minha visão, a reforma tributária ela tem alguns blocos, pelo menos 2 blocos de atuação importantes. O primeiro bloco é um bloco de alteração de sistemas, e aí eu estou falando de sistemas, às vezes é sistema interno das empresas, às vezes é a forma de pensar mesmo do administrador e do gestor patrimonial. Então, é mudança de sistema para uma nova sistemática de cálculo tributário. Então, a gente está falando tecnologia, né? Esse é o primeiro impacto. A gente acompanhou aí, na época da discussão da reforma, toda aquela questão do split payment. Então, hoje, a gente no escritório, a gente vem acompanhando de perto aí as discussões, você vê o envolvimento de departamentos de tecnologia do governo. O SERPRO está desenvolvendo sistemas, né? Porque a reforma ela tem um componente muito forte de tecnologia.
Então, o fator tecnológico vai ser uma mudança na gestão de grandes patrimônios. Tá? Esse é o primeiro ponto. Né? É o sistema e o sistema de cálculo. Tá? E aí vem um componente, na minha visão, que é um componente que o Brasil, na minha visão, ele é bem avançado, para o bem e para o mal, tá? Que é toda a parte de compliance. Eu acho que o compliance tributário, ele necessariamente ele vai ter vou chamar aqui de sofisticação, não que não seja sofisticado, mas eu acho que vai ter um aprimoramento do compliance tributário. Né? E por que isso? Porque, lembrando, no primeiro bloco a gente tem o fator de tecnologia. Esse componente de tecnologia, ele acaba, são os vasos comunicantes, né? Ele acaba se comunicando com essa questão do compliance. Então, as regras fiscais, a adequação com obrigações acessórias, isso inicialmente, e aí respondendo, o que vai mudar a partir de 26? Inicialmente, a nossa visão, essas vão ser as duas grandes frentes que vão gerar um aumento de custo para as empresas, tá? Tá. Isso vai gerar aumento de custo para as empresas, para os gestores. Reestruturação. Reestruturação, implementação de tecnologia. E isso, assim, numa visão imediatista, isso vai gerar um aumento de custo administrativo para o mercado. Perfeito. Tá? E aí, com relação a esse aumento de custo, só na nossa visão, né, é uma visão imediatista. Por quê? Porque ao longo do tempo, né, a expectativa pelo menos é essa, esse custo ele vai começar a baixar. Né? Por quê? Porque você já desenvolveu a tecnologia, você já implementou as regras de compliance tributário, então, assim, a tendência é que esse custo ele comece a cair. Então, o primeiro impacto, sem falar do tributário, tá? O primeiro impacto é uma reorganização interna para atender esses dois pilares aí, e isso vai gerar um custo, administrativo para todo mundo, tá? E por que para todo mundo? Porque no fim do dia, o consumidor final, né, o meu custo, às vezes, nem sempre, mas vai ser repassado. Perfeito. Então, isso vai gerar. Tributação. Né? Eu acho que, antes de mais nada, é importante dizer que o Brasil, a nossa Constituição de 88, ela já previa, olha que interessante, ela já previa, na própria Constituição, ela previa a possibilidade de revisão do sistema tributário previsto na própria Constituição. Ou seja, a gente já começou pensando na reforma. Né? Então, historicamente, a gente tentou algumas reformas e por várias razões as reformas elas acabaram não vingando, não virando. Né? E aí, finalmente, veio essa reforma dos tributos de consumo. Né? Foi bom, né? Eu particularmente vejo com bons olhos essa reforma, no sentido de que o país precisava, né? Mas a minha crítica é que eu como advogado que atuo na área, eu acho que faltou um pouco de debate, né? Eu acho que o processo legislativo, na minha visão, caminhou com muita velocidade, né? E essa velocidade acabou inibindo algumas discussões, né? Então, essa é a minha crítica. Assim, a gente bate palmas para a reforma, mas vem juntamente com uma crítica, né? No sentido de que a gente provavelmente, nos próximos anos ou décadas, a gente vai ter alguns ajustes em função dessa falta de discussão nesse momento, tá? Perfeito. Então, dito isso, a reforma tributária, ela mexeu, há quem diga que ela, na verdade, não é uma reforma. Ela é um ajuste de todas as discussões
que existiam, que existem relacionados a PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Inclusive, a ideia foi de reduzir o montante ou a quantidade de imposto que você cobra às empresas, mas isso Que acho não que funcionou. não foi atingido, né? Então, mas assim, quando eu falo discussões, inclusive discussões judiciais, é aquela coisa, puxa, todo mundo está discutindo, enfim, uma tese X de ICMS. Vamos tentar acomodar essa questão na lei para que não haja mais essa discussão, para que na verdade, assim, há quem diga, há quem defenda que, na verdade, a reforma ela acabou trabalhando muito mais não com a novidade, mas sim com o fechamento de portas. Eu já acho que não. Eu acho que teve a questão de fechar algumas portas, algumas discussões, mas ela trouxe algumas inovações. Eu acho que inovações importantes, né? A gente pega toda questão relacionada à reforma no que diz respeito às instituições financeiras, sem dúvida a gente teve aí uma inovação, né? A questão de tomada de crédito, operações de crédito, né? A gente teve a questão dos FDICs, né? Toda a discussão que eu não concordo, mas, né? E a gente teve também, por outro lado, uma remodelagem daquele padrão que a gente tinha com relação a operações triviais do dia a dia, locação. Né? A locação para grandes fortunas, a questão da locação, ela vai sofrer alterações. Então, aquele pessoal que tinha lá, não, eu tenho lá todo o meu patrimônio imobiliário concentrado numa pessoa jurídica, né? De cara, eu vou ter um custo administrativo para entrar no padrão, né? Em 26. E, por outro lado, eu já vou ter aí, com certeza, um aumento de alíquota. Né? A gente hoje, a gente não sabe. Né? A gente está falando aí, enfim. A ideia foi 26,5%. 26, exatamente, mas é uma discussão que, na minha visão, ela ainda não tá amadurecida, tá? Eu acho que eu acho que falta cálculo. Acho que precisa sentar aí e calcular, mas veja, né, é percepção de quem não está calculando. Sim, sim. Você acha que esse padrão de alíquota pode afetar certos segmentos, seja agronegócio, a incorporação? Porque hoje é totalmente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Desculpa, o Ricardo, já te cortando, eu acho que sim. Eu acho que se a gente pegar hoje, vamos pegar uma patrimonial, né? Tá falando da alocação. Se a gente estiver falando aí de uma patrimonial, né, que salta de, sei lá, 9,25 ou 3,65 para uma alíquota de 25%, é um aumento significativo, né? Prestadores de serviço. Prestadores de serviço vão ter um impacto assim significativo. A gente está falando aí de um aumento brutal, né? E a capacidade de tomada de crédito, porque veja, o sistema é um sistema avançado, um sistema já testado em vários países no mundo, inclusive a gente aqui no Brasil, né, a questão da não cumulatividade, a gente tinha aí o PIS e COFINS, com os defeitos, mas ICMS, né? Então, assim, é um modelo testado. Só que as empresas prestadoras de serviços, elas têm uma capacidade limitada de tomada de crédito. Né? Então, não é que nem uma indústria que tem muito insumo e produz e toma crédito em cima de tudo. Né? O prestador de serviços são pessoas, é uma tecnologia que você usa de forma recorrente. Então, imagina você, não, eu desenvolvi um software para analisar renda fixa. Bom, eu gastei uma vez. Só que eu aplico isso para toda a minha base de clientes. E cobro. Né? Eu não tenho crédito. Eu tenho na veia os 25%. Sim. Porque, né? Que também vai ser repassado para o consumidor final, ou deveria ser repassado. Né? É verdade. Aí é aquela velha história, né? Quem paga batata quente não é minha. Exatamente. Né? Mas então, assim, a questão né, voltando, a questão, por exemplo, da locação.
Aí você pega a questão dos FDICs, né? A discussão toda em torno dos FDICs. Você tem a questão do setor financeiro. Então, assim, no fim do dia, os grandes patrimônios, toda a estruturação deles, né, considerando aí todo esse caminho a ser percorrido, né, porque eles vão ter um aumento de custo. Perfeito. Eles vão ter um aumento porque no final do dia, muitas vezes, o cliente final é a própria família, é a Sim, própria entidade, claro, né? claro. Então vai ter um custo, vai ter uma majoração de custo aí, sem dúvida. Perfeito. Né? E pegando esse gancho, a gente, né, aqui no planejamento patrimonial, a gente sempre olha também para aquela elisão fiscal que a gente pode fazer para o nosso cliente, então uma eficiência tributária, olhando para municípios diferentes, estados diferentes. Você acha que esse mantra ainda vai existir ou ele vai meio sumir? Eu acho o seguinte, tá, Ricardo? Eu acho que a palavra planejamento fiscal, né, planejamento tributário, ela, na verdade, ela mudou. O planejamento tributário não é mais um planejamento tributário, é um planejamento de eficiência. O que isso significa? Significa que a redução ou a economia fiscal não é não será mais o objetivo fim. Uhum. O objetivo fim é você ganhar autonomia nas suas operações, sejam elas comerciais, financeiras. Então, o que eu tô querendo dizer é o componente fiscal, na minha visão, cada vez mais ele se torna um componente, né, é, é, de um pensamento maior. Uhum. Né? Então, é, a gente vê assim, no passado, né, e isso tem diminuído cada vez mais, mas no passado o componente fiscal era o protagonista. Acho que hoje em dia o componente fiscal ele se tornou, ele é sempre importante, porque é custo, né? Mas ele tá inserido dentro de um conceito de eficiência. Né? Você pega, por exemplo, aquelas estruturas offshore ou estruturas de trusts, né? A gente há 20 anos tinha uma realidade. Uhum. Né? Hoje a realidade é diferente. Né? Hoje a realidade não é para você economizar imposto. Né? Você pode até ter um diferimento, mas o componente, veja, olha que interessante, o componente não é economia fiscal ou diferimento. O componente é você gerar eficiência na possibilidade de você aplicar recursos no exterior, né, em papéis estrangeiros, em moeda estrangeira, enfim. Né? Uma coisa que há 20 anos atrás era muito difícil. Você não pensava numa offshore, numa PIC, por exemplo, Uhum. né, puxa, não, não, eu deixo lá e não faço nada com aquele dinheiro, mas está lá. Então, eu acho que eu acho que teve uma grande. Eu acho muito positivo isso, porque teve uma grande mudança. Né? Hoje, o planejamento ele não é mais planejamento fiscal, é um planejamento de eficiência. Uhum. Então, e eu acho que a reforma tributária, nesse sentido, né, ela está abrindo uma porta. Outro dia eu estava num evento da Câmara Suíça discutindo sobre reforma tributária e foi interessante porque uma das pessoas presentes, uma diretora de tax de uma multinacional, ela falou: a reforma tributária é uma jornada. Uhum. A gente está entrando, não sabe direito o que vai encontrar, né? E, e nesse sentido é muito positivo. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai encontrar. Agora, tem um caminho que vai ser construído. E o que a gente vê em alguns clientes nossos é que a questão da reforma tributária, no momento em que você abre essa discussão, eles abrem a discussão internamente para revisar o negócio deles, para entender como é que funciona o negócio deles, inicialmente para tentar trabalhar na questão da tecnologia, que eu falei lá atrás, mas depois eles descobrem, puxa, mas aqui eu posso ganhar eficiência. Né? Questão logística, questão produtiva,
Então, é um movimento interessante. E eu acho que o planejamento em si, essa questão do mantra, eu acho que assim, não existe a questão única e exclusivamente fiscal. É uma questão de otimização, né? Perfeito. Então, os trusts, né? Os Uhum. trusts é a mesma coisa. Hoje, você vê, a gente sabe que no passado tinha gente que usava o trust para deixar lá guardado e hoje em dia não. Hoje em dia eu acho que eh, quem tem acesso a esses instrumentos percebe que, na verdade, é um veículo muito, muito válido para uma organização sucessória, Uhum. né? Então, você percebe que as pessoas elas começam a enxergar as estruturas não mais com um fim tributário. Esse pode ser um componente cada vez menor, né? Mas a visão é outra. A visão agora é, puxa, eu posso me organizar, É. né? Eu Ser acho mais eficiente, né? Justamente. ser mais eficiente, né? Maravilha. Perfeito. Você já até antecipou aqui um pouquinho minha próxima pergunta, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho nessa questão de trust offshore, como é que isso talvez na nova reforma tributária vai mudar, e com essa atualidade agora também com a Lei Magnitsky que a gente está vendo agora, toda esse nervosismo do mercado, como é que isso vai afetar as grandes famílias que talvez já têm estruturas dessas, ou querem acessar essas estruturas, né? Se eles precisam ainda olhar somente para os Estados Unidos, ou tem que olhar para a Europa, para outros lugares. Como é que vocês estão vendo isso? A gente. Então, né, voltando, a gente vê esses instrumentos de offshore, a gente enxerga como uma grande oportunidade para os gestores de patrimônio poderem se organizar. Eu acho que a palavra-chave, né, é a organização, Uhum. é o compliance, né? É, mas nesse caso especificamente, os trusts, as offshores, eu acho que são ferramentas é, de organização sucessória e de abertura de novos mercados. Então, na verdade, é um instrumento que permite, né, uma casa que nem a Monte Bravo chegar e falar, olha, a gente tem os papéis nos Estados Unidos ou na Europa, Uhum. tem uma forma de investir diretamente ou, né? Eu acho que abriu um leque de opções impressionante Uhum. para fins de investimento puramente, né? Com relação com relação aos instrumentos sucessórios, eu acho que é, aí vem aquela questão, né? Eu acho que é uma questão de parar, botar a bola no chão, avaliar e pensar o que a gente quer para o futuro, o que a gente quer para a próxima geração ou para as próximas gerações. E aí eu acho que as ferramentas de offshore, de trust, elas podem funcionar muito bem, Uhum. né? É, mas não existe aí, evidentemente, não existe aí uma fórmula pronta, né, Ricardo? Aí é sempre uma questão de cada caso é um caso, né? É, e aí, acho que né, cada gestor, cada patrimônio tem um perfil. A reforma tributária, é, enfim, você falou reforma tributária é IBS-CBS. Uhum. No caso dos trusts, no caso das offshores, a gente teve aí a nova lei de offshore, né? E ela trouxe algumas regras que, no começo, enfim, a gente via muita gente reclamando, poxa, mas agora não sei o quê, né? Tem que pagar imposto Tem que pagar imposto, para coisas que não foram realizadas ainda. né? Eu acho que, veja, nada é perfeito, Sim. tá? Mas o ponto é que, assim, deixando, né, o Brasil, ele é, enfim, um dos poucos países, né, Uhum. que não tem uma tributação automática na pessoa física, coisa que existia para pessoa jurídica ou existe para pessoa jurídica, a gente não tem na pessoa física e não tinha, né? Então, assim, o que a gente vê, por exemplo, em outras jurisdições, a gente não tinha aqui, né? Então, eu acho que deu uma reformada. A tributação, por exemplo, de resultados era de 27,5%.
baixou para 15, né? Então, a gente está vendo aí já. Então, assim, a legislação nova, eu particularmente, eu não vejo com maus olhos. Eu acho que a regulamentação, a certeza, ela é importante, né? A segurança jurídica, ela é importante, né? Eu acho que a regra nova, ela trouxe regras novas. Eu acho que enfim, desejadas ou não, Uhum. é, é assim que funciona, não tem jeito. Eu acho que na questão do trust, particularmente, eu acho que tudo que, no que diz respeito às offshores, eu entendo que foi bem. Eu acho que no trust existe ainda na minha visão, uma falta de sensibilidade, Uhum. né, do que efetivamente representa um trust, né? Perfeito. Entra um pouquinho, por favor, nessa questão de trust e offshore. Quais são as diferenças dos dois? Porque o trust hoje no Brasil, na minha visão, não é muito utilizado também porque é uma ferramenta mais americana que as famílias de alto patrimônio utilizam. Uma offshore é uma PIC, né, uma conta que você abre num paraíso fiscal, que é tipo uma holding do dinheiro que você tem lá fora. Quais são as diferenças dos dois e quando você deveria usar um dos dois? Então, assim, é, primeiro, Ricardo, paraíso fiscal, eu acho que teve a gente tá passando por um momento de reflexão muito dos gestores dos grandes patrimônios, no sentido de avaliar se vale a pena o países com baixa tributação, o Uhum, paraíso, uhum. ou se vale a pena uma jurisdição um pouco mais. é, Segura? hum, não, eu acho que assim, não é porque é paraíso que não é seguro, tá? É. É, eu acho que é, a gente tem visto muito no escritório alguns patrimônios, algumas famílias optarem por estruturas na Europa, Uhum, tá? E não é uma questão, aí veja, não é uma questão é, é, de qualquer tipo de preconceito com relação aos paraísos ou falta de segurança com relação aos paraísos. É que é, é o acesso a alguns mercados, né? A questão de compliance, uhum. né? Então, na minha visão, tá? O que a gente chama hoje de paraíso fiscal, daqui a alguns anos, talvez a terminologia já não. Eu acho que, em termos de compliance, essas jurisdições elas vão se aproximar ao compliance de Europa, de Estados Unidos, tá? Então, por isso que eu falei, claro, né? Não dá para comparar alguns países que, né? Mas assim, as famosas, né? Se você pega um Panamá, se você pega BVI. BVI, se você pega Cayman, cada vez mais a estrutura regulatória deles é uma estrutura muito parruda, muito consistente, Uhum. tá? Então, assim, realmente, por isso que eu acho, daqui a alguns anos a gente vai ter um par e passo aí entre jurisdições que é, é, eu não sei se vai ser mais paraíso, Uhum. né? Vai ser, a decisão vai ser outra, não, Certo. né? Mas dito isso, o que que acontece? A gente vê o seguinte, as PICs, como você falou, elas acabam sendo muito utilizadas para quê? Para possibilitar investimentos no exterior, né? Antigamente as PICs elas eram muito utilizadas para você comprar papéis no exterior. É, então você colocava dinheiro lá, né? E a empresa ela fazia o investimento, né? Com a regra hoje, com a regra atual, você tem a disponibilização não, a tributação dos ganhos, mas Mesmo não realizado, né? mesmo não realizado. Mas o que que acontece? E aí vem uma questão que eu acho muito positiva. A regra nova, ela fala o seguinte, olha, você vai ter a tributação desde que você tenha preponderância em rendimentos passivos. E a gente vê cada vez mais as PICs sendo utilizadas como um instrumento de investimento no exterior, em atividades
ativas, produtivas, né? Ou até mesmo sendo utilizadas como veículo, ainda que a pessoa faça um investimento lá fora, aquele investimento lá fora ele é distribuído, inclusive para o Brasil, para private equity. Ou seja, você vê o pessoal investindo em startups, Empresas não listadas. empresas não listadas. Mas, assim, é um investimento, deixa de ser passivo e muitas vezes passa a ser ativo. Sim. Então, a lei, ela trouxe esse conceito, que é um conceito estrangeiro. Né? A gente, no Brasil, a gente não trabalhava muito com esse conceito. E, na minha visão, isso é muito positivo, porque mudou também um pouco. Né? A gente não carimba mais e fala, olha, todo mundo que tem offshore vai ter que ser tributado. Não, a gente, né? Agora você tem uma distinção, né? No sentido de onde que você está investindo? Mostra para mim. Não, ó, estou investindo aqui e tal. Isso aqui é um ativo, isso aqui é um rendimento ativo, produtivo. Então, a lei já tira esse rendimento para ser tributado somente na distribuição. Então, isso é muito positivo. Sim. Né? E os grandes patrimônios, a gente sabe, né, Ricardo, não aplica só em papel que está aí. A gente vê multiplicação de grandes patrimônios investindo em empresas, em imóveis, mas principalmente em empresas, startups, empresas que estão começando. Então, assim, você entendeu? É uma distinção interessante que antes não existia. O trust. O trust, a gente no escritório, a gente já fez trust para um cliente que ele, infelizmente, ele recebeu assim, né, ele recebeu um diagnóstico não muito bom, médico, e ele falou, olha, eu quero deixar tudo organizado, tudo, né? E é interessante porque a gente organizou tudo, né, todas as regras, tudo certinho, enfim, ele estava num segundo casamento, então ele quis organizar tudo certinho, tudo transparente, tudo transparente. E ele destinou um valor para o trust, colocando lá uma regra para disponibilização desses recursos em um dado momento para os filhos, né, dadas algumas condições, né, aquela coisa. Entrar na faculdade. Né, aquela velha história. Então o trust, hoje eu vejo o trust muito como um instrumento, principalmente de sucessão familiar, tá? Que ele pode ser utilizado com várias vertentes. Né? A gente teve um outro caso em que a família estava instituindo um trust porque tinha vários filhos e um tinha um problema de saúde, né? E aí eles falaram, puxa, não, vamos instituir um trust para garantir efetivamente qualidade de vida para essa criança, né, no desenvolvimento dessa criança, sem onerar os irmãos, no sentido de os irmãos terem que, né, então, assim, você vê, né, o trust ele te permite uma organização muito interessante, Flexível. né, mais flexível e realmente uma visão na sucessão. Na minha visão, é um instrumento, e é um instrumento não americano, é um instrumento inglês. Então, você tem na Inglaterra uma jurisprudência muito antiga dos trusts, né? Assim, é uma forma de organização muito antiga, né? E o trust ele tem uma particularidade que como é que ele funciona, tá? E aí eu acho que é aí que a interpretação aqui no Brasil ela está um pouco distorcida. Basicamente, o trust ele gera para você a possibilidade de destacar uma parte do seu patrimônio e destinar ao trust, entregar para o trustee. Então, imagina que você é meu trustee, eu falo, olha, Ricardo, está aqui $1 milhão, ou de francos, ou de euros, tá? Isso aqui é teu, não tem mais volta. Só que eu te cedo esse valor para que você possa administrá-lo e para que você possa efetivamente. E você tem que obedecer certas regras com relação aos meus familiares.
Ou terceiros, tá? A gente está falando de familiares. Na verdade, eu posso chegar para você e falar: olha, putz, sabe o Joãozinho lá da esquina? Pô, eu gosto dele, é um cara gente boa. Faz o seguinte: quando eu morrer, eu quero que ele receba US$ 1 milhão. Ele não sabe, o Joãozinho não sabe que É. vai receber. E um dia ele vai receber. São tipo nos filmes mesmo, né? Que aparece. Então, É. mas é isso. Então, o que acontece? Você tem um destacamento de parte do seu patrimônio que não vai voltar mais para você. E Existe mesmo. desculpa, só para. Ah, Existe o revogável e irrevogável. Tá? O perfeito. revogável é aquele que tem. Aham. Mas, enfim, o irrevogável, que na minha visão é o mais correto, é aquele que eu tenho. É como se fosse uma doação para você. Uhum. Eu estou doando recursos que nunca mais vão voltar para mim. Sim, Não vai voltar para mim, sim. tá? Quando que vai voltar? Pode voltar para minha família, dependendo daquilo que tiver regulado, né? Uhum. Mas não necessariamente vai voltar para minha família. Tá. E o trust, ele precisa respeitar a legítima ou você consegue meio desviar isso? Porque no Brasil, 50% tem que ser da legítima, né? Como você falou, posso talvez direcionar para outra pessoa, mas mesmo respeitando a legítima ou não precisa? Não, você aplica as regras próprias da sucessão, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Felipe, você também atende bastante assets no Brasil, principalmente, óbvio, né? Mas quais são vamos dizer, os desafios também que eles podem enfrentar agora com essa nova reforma tributária no ano que vem? Enfim, as assets eu acho que a gente volta de novo para o começo da conversa. Eu acho que é uma questão de tecnologia. Tá. Tá? O pessoal vai ter que desenvolver. E asset, os administradores de fundo, eles já têm uma massa crítica de tecnologia muito forte, né? Porque você tem a questão de precificação de ativos, você tem a custódia dos ativos. Então, assim, o pesadelo tecnológico vai aumentar, Uhum. tá? Só que as assets, e aí tem um outro ponto, né? São prestadoras de serviço, né? Então, a gente vê aí um aumento, né, da carga. A gente, até voltando um pouco, né, a questão do aumento, tá, Ricardo? Você está falando, puxa, vai entrar em 26. Eu acho que é importante lembrar aqui o seguinte, tá? Vamos lá, a gente teve uma emenda constitucional. Abaixo da emenda constitucional, a gente teve lá uma lei complementar regulamentando, que é a 214. Mas hoje a gente tem ainda um braço pendente, que é o braço do comitê gestor. Então, se você pegar a lei complementar, ela trata várias vezes da questão do comitê gestor, da representatividade dos estados, etc. E tal. E o que acontece, tá, o Ricardo? Necessariamente, esse comitê gestor e essa lei complementar, ela precisa ser aprovada antes de 26. Senão eu não consigo rodar em 26. Uhum. E lembrando, em 26 a gente teria aí uma alíquota experimental para fins de substituição de PIS e COFINS, então tem 0,9, se eu não me engano, e aí em 27 você teria a extinção do PIS e COFINS com a entrada em vigor do CBS. Né? E o IBS, propriamente dito, ele teria aí a entrada em vigor em 33. Então a gente tem aí um prazo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque você fala, não, qual é o impacto para as grandes fortunas, qual é o impacto para os gestores? O único não, mas o principal impacto imediato, de novo, Uhum. é investimento em tecnologia, desenvolvimento e custo. Uhum. O impacto fiscal, ele virá um pouco mais para frente. Tá. Tá? Então a gente está falando aí em 27 CBS, Uhum. que a gente não sabe quanto, Uhum. né? E depois lá mais para frente, o IBS ele vai entrar de forma paulatina, então lá em 33 a gente tem os 26 ou 25% que a gente está falando aqui, Sim. teoricamente a gente teria esse valor nesse momento. Perfeito. Tá? E para as assets é isso, vai ser um aumento imediato
de desenvolvimento de tecnologia, Uhum. custo administrativo, É, né? E aos poucos a gente está falando aí de aumento de carga tributária mesmo, tá? perfeito. O investidor que já tem hoje uma estrutura elaborada, seja offshore, seja holdings familiares, trust, tudo mais, mas que quer se preparar, ou é investidor que não tem nada, né, mas tem um patrimônio altíssimo, como é que ele se prepara ou como é que você acha que deveria ser o planejamento dele? Ele já deveria se mexer esse ano ainda para aproveitar talvez algumas vantagens ainda, ou ele deveria esperar a implementação no ano que vem? Como é que você está vendo isso? É, eu sou partidário do não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Uhum, Então, eu acho que o grande patrimônio já com estrutura ou ainda por estruturar, ele tem que procurar necessariamente o seu advisor financeiro e o seu advogado para juntar todo mundo numa mesa e discutir um pouco o que se pretende, né? O que se pretende no sentido de, tá bom, vamos montar uma estrutura por montar, ou qual é o objetivo, né? E, juntamente com esses profissionais, traçar um objetivo, seja sucessório, seja de investimentos, seja de proteção patrimonial, né? Tem essa questão também, né? A proteção patrimonial. Então, assim, traçar esses objetivos para, a partir daí, né, a casa responsável pelos investimentos e o escritório responsável pela organização começar a se planejar para, no caso de quem não tem nada, começar a montar alguma estrutura. uhum. Eu acho que não dá para esperar. Eu acho que é, 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 eu acho que a aprovação foi muito rápida, a implementação talvez não seja, tá? Mas eu acho importante andar juntamente com esses, né, com esse cronograma aí que eu te falei aí de 27, 26, 27, 20, 33, né? E quem já tem um patrimônio, aí eu acho que precisa, além do financeiro e do advogado, eu acho que precisa pegar toda a equipe de gestão interna para identificar onde é que precisa fazer investimento, enfim, eficiência, aquilo que a gente está falando, é pensar na eficiência, Uhum. né? E a eficiência requer investimento em tecnologia, então eu acho que eu não acho que quem não se organizou está atrasado, é, e quem já está organizado pode esperar. Não, eu acho que o momento é bom. É um momento que gera a oportunidade de você desenvolver as estruturas, o planejamento sucessório, juntamente com o desenvolvimento de toda essa rede tributária que a gente hoje tem e que ano que vem vai aumentar, né? Tá, muito bom. A gente está chegando no final aqui já, mas eu queria ouvir também de um advogado, como é que está sendo essa percepção do tema atual que a gente está tendo agora com a Lei Magnitsky, essa briga entre o STF e os Estados Unidos, o Dino Day que nós tivemos agora, 2 dias atrás, que carinhosamente o mercado financeiro batizou dessa maneira. Como é que vocês estão vendo essa briga entre os bancos com as operações lá fora? Veja, é uma questão. O advogado, quando ele não quer responder, ele fala: Puxa, eu não tive acesso aos autos. Né? É, o que eu posso falar aqui, tal, Ricardo, enfim, é uma percepção, uma opinião do Felipe, não Tá. é do escritório. Eu particularmente, eu acho que é um momento de grande cautela. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que, na minha visão, existe uma precipitação de todos os lados, né? É, e eu acho que essa precipitação, seja ela política, seja no judiciário, ela tem uma capacidade atômica impressionante, né? Então,
é, quando o ministro Dino ele dá uma decisão, né? Eu concordo com ele no sentido de que o país é soberano, que o nosso judiciário é soberano. Não vou entrar no Sim. mérito de tudo que está sendo discutido aí, tá? Mas agora, você sabe que é uma coisa interessante. Muitas vezes, na área tributária, quando uma discussão ela sobe para os tribunais superiores, principalmente STF, muitas vezes a gente se depara com o seguinte argumento, por parte da Fazenda Nacional. Senhor ministro, se o senhor votar a favor do contribuinte, isso vai gerar um rombo nos cofres públicos de sei lá quantos trilhões, né? Uhum, uhum. Eu não sou muito eu não sou muito fã desse tipo de argumento, porque você corre o risco de, né, você corre o risco de atropelar a legislação e a Constituição por um argumento exclusivamente econômico. Por outro Sim. lado, veja, o ministro ele tem que ter a sensibilidade do ambiente como um todo, tá? Eu acho que ser ministro do Supremo deve ser difícil, tá? Mas é isso que eu estou querendo dizer aqui, é o seguinte, para a tese tributária, o argumento dos trilhões muitas vezes funciona. Sim. Então, essa sensibilidade, que muitas vezes é abraçada nessas horas, deveria ser uma sensibilidade é, a qual se deve dar a mão, pelo menos. Talvez não abraçar, mas dar a mão nesse momento. O que eu estou querendo dizer com isso? É, as decisões, né, as manifestações, elas geram o problema dos trilhões. Porque não é só banco, não é só. A gente está falando de banco, a gente está falando de indústria, né, a gente está falando. Então, assim, eu acho que. Eu acho que, enfim, eu acho que a solução, eu acho que eu confio que vai sair uma boa solução de todas as partes, né? E eu tenho certeza que acho que o Supremo, o meio político, o Itamaraty, eles vão, assim, eles vão conseguir, né, enfim, discutir essa questão de forma a machucar menos, né, as partes, né? Perfeito. É, agora, enfim, é uma pena, né, que a gente essa novela aí, mas Pois enfim, é, vamos ver os próximos episódios, né? é isso aí, é isso aí. Muito bom, Filipe. Filipe, eu gosto de encerrar sempre com uma dica de leitura que os nossos convidados têm para que muda um pouquinho a visão ou a vida das pessoas. Então, Ricardo, eu sou uma pessoa que gosto muito de história. Acho, aliás, de tudo isso que a gente está falando aqui Uhum. agora há pouco, eu acho que a história deveria ser levada mais em consideração nas decisões das pessoas, né? Eu acho que o Brasil tem uma história muito rica. Eu tenho dois livros que eu sempre recomendo para todo mundo, que eu gosto muito. O primeiro é o livro do Barão de Mauá, que é uma aula de história. Para quem trabalha no mercado financeiro, é super interessante porque a gente vê o nascimento do Banco do Brasil, a gente vê as primeiras emissões de debêntures, né, o encilhamento. Então, assim, é um livro gostoso de ler. Legal. E quando você vai ver, o Caldeiras, quem escreveu, ele te dá uma aula sobre o desenvolvimento da contabilidade no Brasil, o desenvolvimento do mercado bancário no Brasil. Então, é um livro gostoso. Fora que o Barão de Mauá era um visionário, né? Sim. Eu acho que é o tipo de pessoa, é o tipo de figura que a gente precisa, né, prestigiar. O outro livro, novamente, eu gosto muito de história, é o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes. Eu acho que é um livro interessante para a gente entender
várias coisas que estão hoje em dia acontecendo aqui no Brasil. É um livro que fala um pouco, trata das raízes, né, um pouco do processo colonizador aqui no Brasil, como é que a sociedade se organizava no início do Império. Do Império não, na verdade é até antes. Então é um livro muito interessante e é a história na veia também. Então são esses dois livros que eu acho que são aquelas leituras agradáveis, aquela coisa que você, né, no final do dia, você fala, puxa, que bom, vou voltar para o meu livro, Muito bom, né? muito bom. Felipe, muito obrigado pela participação aí, pela parceria. Divulga, por favor, para nós todos como a gente consegue achar vocês. Vocês também têm um podcast da Schneider e Pugliese, um site, redes sociais. Obrigado, o Ricardo, aí pelo convite. E quem quiser bater um papo comigo, com os meus sócios, o meu escritório é o Schneider Pugliese. A gente fica na Avenida Paulista. A gente tem o site www.schneiderpugliese.com.br. Temos um aplicativo também, que está na loja da Apple ou como eu uso o Google Apple, Play, né? Google Play. E é um aplicativo muito interessante que ele pipoca todas as notícias tributárias do dia, e contém também alguns comentários ou conteúdos sobre essas novidades fiscais, que não são poucas. Então a gente fica super à disposição. Obrigado, Ricardo. Foi um grande prazer poder participar aqui desse bate-papo contigo. Você viu que, como eu disse, né, advogado, quando começa a falar, não para mais. Não, ótimo aí. Tá? Obrigado novamente. Espero que a gente consiga fazer várias gravações aí no Legal. futuro. Pessoal, obrigado por ficar aqui até o final. Seguem as redes sociais aqui, baixem o aplicativo também do Felipe e se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo e até a próxima.